17. E levantando-se o sumo sacerdote, e todos que estavam com ele, e era eles da seita dos saduceus, e encheram-se de inveja, e lançaram a mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. Mas de noite veio o anjo do Senhor, e abriu as portas da prisão, tirando-os para fora, e disse: Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Amém? Amém. Segura aí, irmãos. Glória a Deus. E levantando o sumo sacerdote e todos que estavam com eles, se encheram de quê? De inveja. Se encheram de inveja por quê, irmãos? Porque eles estavam ali no templo, e se eles não fossem rebeldes, e se eles não tivessem rebeldia, era para aqueles sacerdotes, era para aqueles homens estarem fazendo a obra de Deus, estarem servindo a Deus de uma forma exemplar. Mas a palavra de Deus diz que os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, começaram a fazer a obra de Deus, começaram a pregar o Evangelho, começaram a curar, começaram a libertar. E todas as vezes que você se levanta para fazer a obra de Deus, todas as vezes que você está diante do Senhor e deixa o Senhor usar a sua vida, você vai ser alvo de ataque do inimigo. Aí você pode me perguntar: mas como eu não posso ser alvo do ataque do inimigo? Não existe. Nós estamos em uma batalha, nós estamos em uma guerra. A nossa guerra não é contra os nossos irmãos, a nossa guerra é contra principados e potestades, são contra inimigo invisível que nós não vemos. A nossa luta é espiritual, a nossa luta é contra o inimigo. E como vencemos o inimigo? Através da oração, através da palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando aqueles homens começaram a manifestar o reino de Deus, a palavra diz que os sacerdotes se encheram de inveja, e o grupo ali de uma seita dos saduceus juntaram ali com as autoridades daquela época e prenderam os apóstolos em uma prisão pública. Lançaram eles em uma prisão, porque eles estavam fazendo a obra de Deus. Aí eu fico perguntando: você não viu no Brasil alguém ser preso aqui por causa da pregação do Evangelho? E eu estava pensando hoje: meu Deus, eu tenho servido a Ti, Senhor, corretamente? Eu tenho sido um exemplo de fé nesta terra? Porque os crentes, os cristãos, estão contaminados com as coisas desse mundo, amados, com a riqueza, com a prata, com o ouro, com as coisas desse mundo. As pessoas hoje vêm para a igreja ou vai para a igreja em busca de quê? De um lugar confortável, em busca de aplauso, em busca de reconhecimento. Muitas vezes eu quero estar no altar, eu quero estar pregando, eu quero estar tocando, eu quero estar fazendo a obra do Senhor, para que as pessoas possam olhar para mim e falar: olha, ele está fazendo
fazendo a obra de Deus, mas muitas vezes não é para cumprir o ídolo do Senhor. E eu preciso olhar para o meu interior, eu preciso me examinar e falar: Jesus, o que é que eu tenho feito? Eu tenho agradado a multidão? Eu tenho agradado as pessoas? Ou eu tenho agradado a Deus? Porque esses homens aqui, eles não estavam agradando aos homens, eles estavam agradando a Deus. E a palavra de Deus diz que lançaram os apóstolos na prisão pública. Qual o crime que eles tinham cometido? Era porque, irmã Claralina, eles não se continham e saíram para pregar a palavra de Deus. Como era de costume, eles entraram ali na sinagoga, em todos os lugares, em todas as pessoas que ele encontrava, ele anunciava a morte de Jesus, a ressurreição, a restauração. Esse era o crime dos apóstolos. E eu, Jesus, a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Mas hoje o Evangelho tem se mudado. As pessoas querem viver um Evangelho diferente. Mas os meus irmãos não viveram esse Evangelho agora, viveram o Evangelho do embate, do combate, aonde eles iam até o extremo de perder a vida, porque muito perderam as suas vidas em prol da pregação do Evangelho. Mas quando lançaram esses homens na prisão, a Bíblia diz que à noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirou para fora aqueles homens. Um anjo do Senhor o apareceu e tirou para fora. Ah, amados, que Deus poderoso. O que eu quero te dizer, que o Senhor é o mesmo hoje, que o Senhor tem enviado os seus anjos para fazer milagre em nossas vidas, para nos ajudar, mesmo diante das nossas fraquezas, mesmo diante das nossas deficiências. Mas Deus tem enviado anjo para te proteger, Deus tem enviado anjo para te guardar. Quantas vezes, irmão Alain, quantas vezes o Senhor já não te livrou de acidentes, de outras situações? Quantas vezes o Senhor já enviou o teu anjo para te proteger? Quantas vezes, missionário Tiago, o Senhor já não enviou o anjo para te proteger, para te guardar, para te dar livramento? Então isso quer dizer que Ele continua e Ele é o mesmo. Mas nós temos mudado. Nós temos mudado, amados. Os cristãos de hoje não aguentam a pressão, não quer mais se congregar, não quer mais se servir a Deus. Os cristãos de hoje não aguentam nenhum aperto, já quer sair da igreja, já quer ir para o mundo. Mas esses homens não, amados. Esses homens nos ensinam, irmão Roberto, que o Evangelho precisa ser propagado a qualquer custo. E nós precisamos nos levantar nesses dias, amados, para anunciar a palavra de Deus. Nós não podemos ter medo do inimigo, das situações adversas, das lutas que iremos enfrentar. Nós não somos covardes, amados, mas o nosso foco precisa estar em Jesus. Glória a Deus, aleluia.
Olha o que diz a palavra de Deus, versículo 20. O anjo tira aqueles homens da prisão e fala assim: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Glória a Deus. Muitos de nós, se fôssemos presos por conta de qualquer coisa, certamente alguém iria falar assim: não vai para a igreja não, é perigoso, não faça, não vai pregar mais não, não entra naquela favela não vai naquele lugar não faz isso não evangeliza aquela pessoa não, aquele homem é perigoso. Não é assim que nós olhamos para as pessoas hoje? Ah, o fulano, aquele homem, aquela pessoa é muito brava, é muito valente. Valente é o nosso Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Valente é o nosso Deus, porque nos lugares celestiais Ele é conhecido como o Senhor dos exércitos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. O anjo fala assim: olha, apresentai-vos no templo. Tirou ele da prisão e falou assim, mais ou menos assim: eu estou tirando você da prisão, mas pode voltar e pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Eles poderiam se acovardar, mas aí o Espírito Santo de Deus entra com mais coragem, porque quanto mais você apanha, quanto mais você vive lutas e situações adversas, você se fortalece para buscar a presença de Deus, para estar diante do Senhor. Quando as coisas se acomodam, você relaxa, você não quer ir mais para a igreja, você não quer mais orar, mas deixa o parafuso apertar. Parafuso, Maio, irmão Maio, apertar, que aí você vai orar, você vai buscar a presença de Deus, você vai servir a Deus. Esses homens poderiam ser covarde, medroso, mas a palavra de Deus vai dizer que esses homens são corajosos. Glória a Deus. Continuando aqui. E ouvindo, versículo 21, eles, isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Como se nada tivesse acontecido, eles foram pegos porque estavam ensinando. Foram presos porque estavam ensinando. O anjo tirou e falou: pode para lá, vai pregar. Como diz o outro, quem mandou largar a rede? E ele vai lá e continua a pregar a palavra de Deus, e continua a anunciar o evangelho do Senhor e Salvador Jesus. Mas você acha que o inimigo fica satisfeito, amados? Quando você está anunciando o evangelho, quando você está pregando, quando você está servindo a Deus, quando você está vindo buscar a Deus, você acha que o inimigo está satisfeito? Amados, não sirva a Deus de qualquer forma, não faça a obra do Senhor de qualquer maneira, não sirva a Deus de qualquer forma. Sirva a Deus com amor, com desejo, com empenho, Glória a Deus. com dedicação. Faça o melhor que a sua alma pode fazer. E chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciões filhos de Israel, e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxesse. No dia seguinte, como de costume, eles reuniram ali o tribunal para julgar aqueles homens. E o que eles fizeram? Manda buscar os presos, manda buscar aqueles que estavam na cadeia pública.
Mas eles estavam lá? Quem tirou ele de lá? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Glória a Deus. O Senhor me faz lembrar neste momento, amados. Maravilhoso. Um dia, 3 jovens estavam ali em Babilônia. 3 jovens. Tem jovem aqui nessa noite, amados? Glória a Deus. Oxe, todo mundo é velho aqui? Pelo amor de Deus. Vou falar novamente. Tem jovem aqui nessa noite, amados? Melhorou. Os jovens estavam ali em Babilônia. Estavam em um lugar diferente, uma pátria diferente. Se levantou um rei e fez uma estátua e falou assim: olha, a partir de hoje todos terão que adorar essa estátua aqui. Esses 3 jovens falaram: nós não vamos nos prostrar perante essa estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei lançou eles na fornalha de fogo. Deu a oportunidade deles falarem assim: ainda que o Senhor não nos livre, nós não iremos nos prostrar, nós não iremos nos servir. A Bíblia diz que quando eles estavam na fornalha de fogo, Nabucodonosor, o agressor, olha para a fornalha de fogo e vê 4 homens. Aleluia. E ele reconhece que esse 4º homem tem a semelhança do Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu posso te dizer Mas maravilhoso. que Jesus entrou ali como aqueles 3 homens, porque aquele que me testificar diante dos homens, eu testificarei diante do meu Pai e dos anjos que está no céu. Então, se aqueles homens testificaram diante daquela nação, Deus falou para aqueles homens assim: você não está sozinho, eu estou aqui. Aleluia. Nos piores momentos que você pensar que você está diante da sua vida, saiba que o nosso Redentor, que o nosso Deus estará do seu lado, Obrigado, Jesus. porque você não está sozinho. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Foi o que aconteceu com esses homens aqui. Obrigado, Jesus. Então no versículo 22 diz assim: mas tendo lá indo os servidores ou os soldados, não acharam na prisão, e voltando lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Glória a Deus. Eles estavam presos, mas o anjo tirou eles de lá. Glória a Deus. Deixa eu fechar. Da mesma Deus forma poderoso. que muitos estão aprisionados na mão do diabo, sendo escravizados por Satanás. Quantas pessoas nesse mundo não têm sido cavalo do inimigo, não está aprisionado pelo inimigo? Mas eu posso afirmar e dizer que a partir do momento que esse homem ou essa mulher fala assim: eu não quero mais servir as trevas, o Senhor arranca com mão forte essa pessoa e traz para o reino da maravilhosa luz. Glória a Deus. Em nome de Aleluia. Jesus. Amém, Jesus. No versículo 24 diz assim: então o sumo sacerdote, o capitão do templo e o chefe dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, ficaram perplexos acerca deles e do que viria ser aquilo. Deus poderoso. Contando essa história, nós ficamos assim: nossa, que milagre! Deus poderoso. Pai. Mas quantos milagres você não já viveu? Verdade, Senhor. Quantos livramentos você não já viveu? Talvez era para você não estar nem mais vivo, nem mais aqui na terra dos viventes. Mas sabe por que você está? Porque o anjo do Senhor te livrou naquele dia, naquele momento, naquela hora. O Senhor foi lá e te tirou, te defendeu e te arrancou daquela situação, da fraqueza. Pai, aleluia.
da mão do diabo. Talvez Satanás olhou e falou assim: eu quero esse homem, eu quero essa mulher para mim. Mas Jesus olhou e falou: tira a mão, Satanás, porque esse homem e essa mulher já tem o seu nome escrito no livro da vida. Então aqueles homens ficaram perplexos, porque eles nunca tinham vivido isso. Nunca um preso tinha escapado da prisão, porque além de ele estar preso, acorrentado, tinha homens que estavam ali vigiando na porta. E aqueles homens saíram milagrosamente, porque milagre não se explica, milagre se vive. Glória a Deus. Então por isso, amados, que eu te falei nesse momento, faz uma reflexão na sua vida. Como é que nós temos servido a Deus? Como é que nós temos prestado nosso culto ao Senhor? Você não vem aqui à igreja por mim, mas você vem aqui por Deus. Nós viemos aqui prestar um culto, a adoração a quem é o Senhor. Nós viemos aqui nos submeter a quem? A grandeza e a majestade de Deus, e não de um homem. E chegando, um anunciou-lhe dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão em pé no templo e ensinam o povo. Esses homens são corajosos, amados? Aí nós olhamos e falamos assim: meu Deus, dá essa coragem, Senhor. Dá essa coragem. Dá essa coragem, Senhor. Dá essa coragem para entrar no ônibus e falar do teu evangelho. Dá essa coragem para entrar em algum lugar que tenha muitas pessoas e falar e testificar. E alguém olhar para você e falar assim: ele ou ela é um cristão. Sou sim, servo do Deus Altíssimo. Amém. Glória a Deus. Olha o que acontece, amados. Vou continuar lendo aqui para vocês compreenderem o início, o meio e o fim dessa palavra. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temia ser apedrejado pelo povo. O capitão foi lá no templo. Não, nós precisamos saber desse negócio. Como é que eles saíram de lá? Nós não estamos acreditando. Deve ter acontecido alguma coisa. E foram lá e chamaram os outros e trouxeram eles com educação, como diz a palavra de Deus, porque eles temiam. Os apóstolos estavam ensinando. A missão deles era essa, amados. Pergunta para você assim: qual é a minha missão? E qual é a resposta que vem na sua mente, irmãos? Qual é a resposta que vem na sua mente? O Senhor te chamou para quê? Tem pessoas que: pastor, eu tenho medo disso, daquilo. Nós, seres humanos, somos assim. Mas eu quero te dizer que quem te capacita não é o homem. Amém. É Jesus. Glória a Deus. Você pode olhar assim e falar assim: meu Deus, mas como que eu vou fazer isso? Talvez você pense assim: mas eu gostaria de evangelizar, mas eu gostaria de cantar, eu gostaria de pregar, mas Senhor, tenho medo, tenho vergonha, tenho isso, tenho aquilo. Olha o Senhor, que é Ele que vai te capacitar. Amém. É Ele que vai colocar as palavras na sua boca. É Ele que vai afinar a sua voz. É Ele que vai te dar sabedoria. E trazendo-os, apresentaram ao conselho o sumo sacerdote, os interrogou, dizendo: não vos mostramos-nos expressamente que não ensinasse desse nome? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: de tudo que tu
está me falando aí? Pedro falando assim: mas importa obedecer a Deus do que os homens. Aleluia. Você entende isso nessa palavra? Aleluia. Glória a Deus. Qualquer coisa nessa terra, qualquer lei que vai contra a palavra de Deus, nós ficamos com a palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. E Deus, os nossos pais, ressuscitou Jesus, o qual vos mataste, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, levou o príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e remissão de pecados. Era o que aqueles homens estavam fazendo. E nós, e vocês, quando saírem para evangelizar, ou estiverem em qualquer lugar falando de Jesus, amados, saiba que vocês são representantes de Cristo aqui na terra. Amém? A autoridade, o Espírito de Deus está com vocês aí. Em nome de Jesus. Olha o que acontece, amados. Então aqueles homens estavam tramando para quê? Para matar. Da mesma forma que Jesus foi morto, aqueles homens estavam tramando para matar os apóstolos. Mas olha o que acontece. E ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram para matá-los. Mas levantando-se um conselho, um certo fariseu, chamado um fariseu, amém? Preste atenção, um fariseu. Sabe por quê, amados? Porque Deus, quando quer usar, Deus quando quer fazer algo, Ele usa até o diabo para te abençoar. Deus, quando Ele quer dar ordem, até Satanás fala assim: olha, eu preciso que eu faça isso, isso e isso. E ele tem que obedecer. Amém? Então, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. E disse-lhe: homens israelitas, cautelai-vos a respeito do que haveis de fazer estes homens. Porque antes desses dias se levantou uma Teudas, dizendo ser alguém, e este se juntou um número de 400 homens, o qual foi morto. Todos que lhe deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. Não devemos brincar com Deus, nem com a obra do Senhor. Porque a partir do momento que brincamos com Deus, com a obra de Deus, Deus vem como um trator e passa por cima e já era. Foi o que aconteceu aqui. Versículo 37. Depois deste se levantou Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levantou muito povo após si, mas também pereceu, e todos que lhe deram ouvido foram dispersos. Agora digo-vos: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se o conselho ou esta obra é de homem, se desfará. Se essa igreja é, ou foi, ou está sendo dirigido pela mão do homem, se desfará, não permanecerá. Mas, como diz a palavra de Deus aqui, mas se é de Deus, não poderei desfazê-lo, para que não aconteça ser também achado combatendo contra Deus. Então, se nós estamos aqui fazendo a obra de Deus, pode se levantar o inferno contra nossas vidas. Deus vai estar conosco para nos defender, para nos livrar, para nos guardar de toda e qualquer afronta do inimigo, amados. Eu não tenho medo de palavras, de nada, porque eu estou fazendo a obra do Senhor. Aquele que se levantar, aqueles que falarem algo, aqueles que tentarem interromper a ação de Deus, vai se ver com Deus e não com o homem, diz a palavra de Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo açoitado, amados. Vocês vão ser soltos, mas vocês vão apanhar.
Imagine se nós tomássemos uma surra por causa do Evangelho. Nós iríamos querer processar, nós iríamos querer fazer tanta coisa. Sabe o que esses homens fizeram, amados? Tendo açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus e os deixaram ir. Não fale mais o nome de Jesus. Não pregue mais essa palavra. Não faça mais barulho, culto. E retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando de ter sido julgado digno de padecer afronta pelo nome de Jesus. Será que nós temos servido a Deus, amados? De que maneira? Porque esses homens foram afrontados, apanharam, e eles acharam digno. Sabe, amados, acharam digno. Era mais ou menos assim: eu apanhei, eu sou merecedor dessa surra. Mas aquilo para eles era alimento. Aquilo para eles era vitamina. Aquilo para eles não era uma condenação. As surras, os açoites que eles levaram, era alegria, era o prazer. Quantas pessoas têm perdido o prazer de servir a Deus, de estar na presença do Senhor, de estar servindo a Deus? E eu meditando nessa palavra hoje, eu falei: Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou tão pecador, tão desobediente, tão. Tem misericórdia de mim, Senhor. Mas me ajuda, Senhor, a servir a Ti 100% do que esses apóstolos serviram. Regozijando-se de terem sido julgados dignos de receber a afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessava de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Essa é a nossa missão, amados. Essa é a nossa missão. Se coloque de pé nesse momento. Essa é a nossa missão, igreja. Igreja, acorda, igreja. Aonde nós estamos, igreja? Que evangelho que nós estamos vivendo? A luta não é contra o teu irmão, a luta é contra o diabo. Jesus está voltando. Quantas almas são escravos, têm sido escravos do